Meus amigos, existem coisas na vida que podem te assustar e que não necessariamente são sobrenaturais. Por isso, hoje eu trouxe 5 vídeos assustadores capturados por câmeras de campainha. Sim, são câmeras com resolução baixíssima, colocadas em locais provavelmente que acontecem coisas muito tenebrosas. Claro, eu não vi nada desse vídeo, mas imagino eu que seja aterrorizante de uma maneira diferente que a gente está acostumado a mostrar aqui no canal. Então, vamos pro vídeo! Meu senhor! Caralho! Vamos começar com o caso de uma jovem universitária que, após um longo dia, só queria chegar em casa e descansar. Ela entra rapidamente, mal fechando a porta atrás de si. Mas o que acontece a seguir é de tirar o fôlego. Deus. Apenas 5 segundos depois, 2 homens grandes aparecem na varanda da frente. Um deles, sem hesitar, agarra a maçaneta e tenta abrir a porta. O rápido reflexo da jovem em gritar e ameaçar chamar a polícia parece ter pego os intrusos de surpresa. Mas o que realmente chama a atenção é a expressão deles. Será que eles estavam genuinamente confusos? Teriam eles entrado na casa errada? O intervalo de tempo tão curto entre a chegada da jovem e a tentativa de invasão não deixa dúvidas. Eles a viram entrar. E mesmo assim, tentaram abrir a porta. Qualquer pessoa em sã consciência sabe que está na casa certa ou pelo menos reconhece o dono do local antes de tentar entrar, certo? Mas esses caras pareciam estar fingindo. O comportamento estranho do primeiro homem, que se vira para o amigo como se estivesse mencionando a câmera, antes de bater na porta, só torna tudo ainda mais sinistro. Será que eles tinham más intenções? Ou estavam realmente na casa errada? Cara, que coisa absurda, né? Esse é o tipo de coisa que é assustadora por si só. Pô, me deixa extremamente arrepiado. Claro que isso é mais suscetível de acontecer com uma menina, mas não se engane. Você que é pai de menino também tem que estar de olho sempre, sempre alerta. Porque, cara, esse mundo tá cada vez pior em relação à maldade e em relação a gente maluca, que é capaz de tudo para fazer uma maldade com aquele que você ama. Por isso que existem certas coisas que eu defendo que a gente poderia ter o direito para poder se defender. Se você é bom entendedor, você está entendendo do que eu estou falando aqui. E é claro, eu não quero ser explícito em relação ao que eu quero dizer, porque você sabe, nós podemos acabar sendo podados em relação à opinião. Mas existem coisas que a gente deveria ter o direito de ter para poder se defender de determinadas pessoas e criaturas que são piores do que os piores monstros que você já teve nos seus piores pesadelos, cara. Ei, tá gostando do vídeo? Então olha só, deixa o seu like e se inscreve no canal, que senão você vai ter uma indigestão, hein? Na madrugada de 16 de outubro, em Kent, Washington, um casal vivenciou o que só pode ser descrito como o pior pesadelo de qualquer pessoa. Depois de uma noite tranquila em um cassino, eles voltavam para casa sem imaginar que estavam sendo seguidos. As câmeras capturam o marido destrancando a porta e, segundos depois, a esposa percebe algo que a faz gelar. Meu Deus!
homem armado os perseguindo. Nossa. Sua reação é rápida. Ela corre para dentro, tranca a porta e, em pânico, eles observam o suspeito batendo furiosamente na câmera com a arma até destruí-la. Mas isso não é tudo. Outro homem aparece na cena, deixando claro que essa dupla estava pronta para algo muito mais sinistro. Felizmente, o casal conseguiu escapar ileso. As autoridades identificaram o homem armado como Al-Hussein, um jovem de 18 anos que foi preso dias depois e enfrentou várias acusações, incluindo roubo em primeiro grau. Ele se declarou inocente, mas o terror que esse casal viveu naquela noite é inegável. Fica a pergunta: será que eles foram seguidos desde o cassino, ou o ataque foi puramente aleatório? E o que os dois homens planejavam fazer se tivessem conseguido entrar? Cara, eu sei que na maioria desses países muito civilizados, né, entre aspas, você tem casas com pouquíssima proteção, especialmente de muros, portões, entradas monitoradas por porteiro. São casas que você tem uma muretinha desse tamanho, um caminho de jardim e a sua porta ela fica completamente exposta. E esse tipo de coisa me aterroriza, porque por mais civilizado que seja um país, um maluco é sempre um maluco. E essa maluquice, ela pode acontecer a qualquer momento, você pode ser sorteado, é uma loteria, uma roleta russa. Aqui na porta da minha casa, o meu muro também é meio baixo. E o meu portão, ele não é um portão automático. Eu tenho muito medo, muitas vezes, de chegar na porta da minha casa, ter que descer do carro para abrir o portão na chave e ser abordado por alguém, apesar da minha rua ser muito tranquila, apesar de eu morar num lugar no interior, um lugar onde é muito difícil acontecer esse tipo de coisa. Eu tenho comércios na frente da minha casa, então assim, que ficam abertos até tarde. Então assim, a probabilidade disso acontecer é pequena, mas ela existe, porque os malucos, eles são malucos, independente do país em que estejam. E isso é uma coisa que realmente a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Tem que se precaver, tá sempre com olhos atrás da cabeça. Vamos para algo um pouco mais assustador e inexplicável. Caralho. Que isso, cara? Capturado por um TikToker chamado Nolan Brock, o vídeo foi registrado por sua câmera de segurança interna enquanto ele dormia tranquilamente no sofá por volta das 1h39 da manhã. De repente, Nolan acorda com um barulho estranho. As portas da despensa começaram a se abrir sozinhas, acompanhadas por um som de rachadura ou estrondo que parecia vir de dentro da própria despensa. Ainda meio sonolento, ele achou que poderia ser apenas uma corrente de ar e tentou voltar a dormir. No entanto, o que acontece a seguir é difícil de explicar. Ah! Caralho. Apenas 4 minutos depois, às 1h43, uma das portas da despensa se fecha de forma agressiva, Meu Deus, com uma força que elimina qualquer possibilidade de uma simples corrente de ar ser a responsável. O som ecoa pela casa, e a estranheza do evento deixa Nolan inquieto. Com o coração acelerado e a sensação de que algo inexplicável estava acontecendo ao seu redor, é seguro dizer que ele não passou o resto da noite no sofá. Este incidente deixou Nolan e seus seguidores no TikTok intrigados, levantando questões sobre o que realmente estava acontecendo naquela casa às altas horas da madrugada. Olha, cara, esse tipo de vídeo é facilmente fake, né? Pode ser muito fake. É bem fácil, inclusive, fazer esse tipo de coisas que aconteceram no vídeo, mas todo o teor dele é bem sinistro. É bem... Eu não sei se é a trilha sonora, eu não sei se é a fala mansa do narrador, mas eu, fiquei arrepiado aqui, cara, com esse tipo de coisa. Vocês sabem que me assusta mais do que gente viva, né? Mas é porque eu sou meio cagão. Mas, honestamente falando, cara, esse tipo de vídeo pode ser fake, mas é um fake bem feito pra assustar os outros. Eu, pelo menos, me assustei um bocado. Não quer ter 7 anos de azar? Então comenta aí embaixo qual foi a melhor parte desse vídeo, fechou? Uma mulher chamada Caitlin
estava passando um dia comum no parque com seu filho, quando algo estranho começou a acontecer. 2 homens em uma caminhonete passaram a segui-la discretamente enquanto ela caminhava de volta para casa. Assustada, mas tentando manter a calma, Caitlin decidiu mudar seu trajeto habitual, entrando pela porta dos fundos para evitar que os homens descobrissem onde ela morava. 3 dias se passaram, e Caitlin saiu da cidade por alguns dias. Enquanto estava fora, algo assustador aconteceu. A postura do cara já é muito assustadora, mano. Olha isso. Nossa senhora! A câmera da campainha de sua casa capturou o mesmo homem que a havia seguido, parado em sua porta às 3 da manhã. Ele tocou a campainha várias vezes, como se estivesse verificando se alguém estava em casa. O marido de Caitlin, que estava dormindo, não percebeu a presença do homem até ver as imagens no dia seguinte. A internet rapidamente se encheu de teorias. Estaria o homem observando Caitlin desde o parque? Ele estava planejando sequestrar seu filho? Ou talvez fosse apenas alguém sob a influência de drogas, agindo de forma errática? A verdade é que nunca saberemos com certeza quais eram as intenções desse homem. Mas o incidente deixou Caitlin em alerta constante. Felizmente, ele nunca mais voltou. Mas o medo do que poderia ter acontecido permanece em sua mente e na de sua família. Olha, o tipo de gente que mais me preocupa são os loucos e os drogados, porque eles não têm um propósito específico em relação a realizar uma maldade com você. Por quê? Porque o cara que vai te assaltar, ele tem um objetivo, levar os seus bens. E muitas vezes você consegue entregá-los e sair com vida, sem ser espancado, sem ser maltratado, ou até mesmo sem ser desvivido, né? Então, quando o bandido que vem te assaltar aparece, muitas das vezes você consegue se safar sem os seus bens, mas consegue se safar. E o maluco? E o drogado? Que não tem um objetivo específico, que está possuído por algo que vai além de uma razão condicional para fazer algo específico. Esse tipo de gente é o que eu tenho mais medo, porque eles não temem absolutamente nada. Não temem a polícia, não temem agressões, não temem pessoas mais fortes, não temem nada. Estão com o seu cérebro com uma ruptura ali que vai fazer com que o cara haja de uma maneira completamente displicente. Essa filmagem, registrada às 4h30 da manhã de 29 de abril de 2023, em El Paso, Texas, revela uma cena que deixa qualquer um intrigado. O vídeo mostra uma jovem mulher correndo em direção à porta da frente de uma casa e tocando a campainha desesperadamente. Ninguém mais aparece no quadro, mas o pânico estampado em seu rosto sugere que ela está sendo seguida. A cada toque na campainha, ela olha repetidamente por cima do ombro, claramente apavorada, e suas súplicas por ajuda logo se transformam em lágrimas quando ninguém atende a porta. A tensão aumenta quando, de repente, os faróis de um carro iluminam o fundo da cena. Ela parece estar de camisola, inclusive. Assim que percebe a luz, a mulher se esconde atrás de uma coluna, e quando as luzes da garagem do vizinho acendem, ela se esconde ainda mais.
O que poderia ter sido uma oportunidade para pedir socorro torna-se um momento de estranheza, levantando dúvidas sobre suas intenções. Após alguns minutos de espera, os faróis de um carro iluminam novamente a calçada e a mulher desce as escadas em direção ao veículo. O que acontece depois é um mistério, pois a câmera não captura se ela entra no carro ou o que se segue. Quando essa filmagem foi divulgada, as teorias começaram a surgir. Muitos acreditaram que a mulher poderia ser uma vítima de tráfico humano, tentando escapar de seus captores. Outros, porém, sugeriram que havia algo mais sombrio por trás de suas ações. Alguns espectadores notaram que, no início do vídeo, a mulher não parecia estar realmente correndo. Ela subia os degraus de forma casual e só começa a agir de maneira mais desesperada, ao perceber que está sendo gravada pela câmera da campainha. Isso levou alguns a suspeitar que tudo poderia ser parte de uma armação para um roubo. Menos de um mês após o vídeo ser publicado, a polícia de El Paso prendeu uma mulher chamada Kristen Nicole Cordeau, de 34 anos, por roubo de residência. A semelhança entre Cordeau e a mulher do vídeo fez com que muitos acreditassem que eram a mesma pessoa, mas a polícia nunca confirmou oficialmente essa ligação. Até hoje, não está claro se ela voltou a ser vista na vizinhança. Eu sou a favor da segunda teoria. Sou a favor da teoria de que ela estava lá efetivamente para fazer um assalto. Ela seria a vítima que estaria passando por algum momento de perturbação e a partir do momento que tivesse uma porta aberta, chegariam outras pessoas para assaltar a casa que ela foi abordar. Porque é muito estranho ela não ter em nenhum momento sequer cogitado sair dali da frente da casa, correr para os fundos. Você vê que tem um corredor na lateral da casa e isso implica em muita coisa, cara. Olha, os vídeos de hoje são diferentes. E eu quis trazer isso pra você hoje, pra você ver que eu não sou cagão só de uma vertente, eu sou cagão de várias vertentes. Eu sou o tipo de cagão natural, né? Mas, meu irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Graças a Deus, eu tenho mais medo do sobrenatural do que das coisas mundanas. Por quê? Porque eu pelo menos consigo viver um pouco mais são e em situações perturbadoras que eu já passei. Por exemplo, eu sou carioca, já fui assaltado 3 vezes. Nesse tipo de situação eu consigo me manter mais calmo, mais tranquilo. E é esse tipo de situação que pode acabar levando sua vida, né? Então eu acho que, de certa maneira, isso me fez bem, pelo menos nas últimas vezes que aconteceram. Mas eu acho todas as imagens de câmeras de segurança ou câmeras de campainha, essas câmeras vagabundas, as imagens mais aterrorizantes possíveis. E se você tiver uma dica de vídeo aterrorizante, você vai deixar aqui nos comentários pra mim, porque eu quero assistir no próximo vídeo com vocês, tá? Manda aqui pra mim, que eu vou ficar muito contente em receber a sua mensagem, tá bom? Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a crescer, cara, de alguma maneira pra gente chegar a esses 100 mil seguidores. Tá demorando, mas uma hora vai chegar. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.